Inquérito das fake news ou inquérito fake? Hum? Olha, eu queria que você aguardasse um pouquinho nesse vídeo comigo. Ele vai ser um pouquinho mais longo, mas só para você chegar a uma conclusão da qual eu imaginei, da qual eu cheguei. Quero deixar bem claro também que isso aqui é uma suposição, tá? Eu não posso afirmar nada, não tenho certeza de nada, que é uma forma que a gente tem de se livrar dos nossos próprios pensamentos, na nossa vontade de expressão. Temos que deixar bem claro que é só uma imaginação. Pronto, então vamos lá para essa imaginação. Há um tempo atrás, uma revista Cruzoé estampou uma matéria que se referia da seguinte forma: uma propina que cairia para o amigo do meu pai, se referindo ao ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo. Logo então, essa revista foi censurada. Logo na sequência, essa revista foi censurada. Ela precisava ser tirada das bancas de jornais, tudo que é, foi censurada. E aí, mas pegou muito mal, porque todos os jornais, as matérias, o povo na internet começou a bater no ministro Dias Toffoli por essa censura dessa revista. Aí onde tudo começou. Mas eles já, inteligentemente, prevendo o futuro, sabia que ficaria difícil agora começar a censurar todas as revistas. Então, eles bolaram um plano. Eles imaginaram um plano de criar um inquérito. Esse inquérito proibiria qualquer pessoa de falar qualquer coisa, porque se ela fosse incluída nesse inquérito, essa pessoa poderia ser até presa, só na inclusão do inquérito. Então, qual seria a medida? Bom, o ministro, então, Dias Toffoli, de ofício, ele por conta própria, o que significa de ofício? Significa que todo juiz, todo ministro, ele precisa ser provocado para tomar qualquer atitude mediante um processo. Nesse caso, ele não foi provocado, ele, por conta própria, abriu um processo, criou um processo de fake news, um inquérito de fake news, e jogou a bola para o parceiro de justiça, o ministro Alexandre de Moraes, ele ser o relator. Por incrível que pareça, ou por coincidência, ambos, os dois que estão envolvidos diretamente no caso do Banco Master. Bom, tá aí, continua a coisa. Na época que foi criado, até os jornais, mídia, algumas das pessoas acreditavam que aquele inquérito tinha sido criado, de fato, para analisar, né, para analisar se de fato quem era que fazia matérias falsas na internet, quem era o gabinete do ódio, tudo isso, tinha aquela história do gabinete do ódio, foi tudo, né? Imaginava-se que de fato os ministros estavam preocupados com isso, com as matérias fakes na internet. Mas hoje, com o que acontece, já se sabe que não, eles já estavam prevendo o futuro. E fizeram um inquérito, criaram esse inquérito, incluindo vários deputados federais dentro do inquérito, porque aí, nesse caso, como os deputados têm prerrogativa de fórum, esses processos que caíssem lá no inquérito da fake news só poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Que ele, nesse período de julgamento, poderia julgar até se a pessoa tinha que usar tornozeleira, se ela precisaria ficar em prisão domiciliar, se ela teria as redes sociais dela caçada, se ela poderia até pegar uma prisão preventiva. Ele decide, porque ela foi inclusa no inquérito, e ele que dá a pena. Mas tudo isso já estava previsto. Olha, criemos um inquérito. Qualquer pessoa que falar qualquer coisa é uma ilação, até porque o caso não tramitou e foi julgado, ou seja, não existe condenação de fato. Então, já que é uma ilação, não é uma delação com prova, o que é que a gente faz? A gente coloca a pessoa no inquérito. Como esse inquérito só vai poder ser julgado por nós aqui, nós só começamos a prender essa pessoa, tiramos a rede social dela, colocamos ela na prisão domiciliar e proibimos ela de falar. Pronto, morreu o assunto. Ela não vai falar nada. Aí vem esse tempo todo acontecendo vários absurdos, pessoas fugindo do Brasil, pessoas que querem falar só pode falar fora do país, e ele já tentou até proibir aqui a internet,
proibir aqui o X, o YouTube, o TikTok, proibir tudo. Ele já tentou fazer isso, aí não conseguiu, porque o pessoal fez a VPN e ele falou que quem usasse VPN teria 50 milhões de dívida, de multa, 50 mil de multa a pagar. Aí o povo ficou todo assustado, ninguém vai usar VPN. Mas era tudo para manter em sigilo, calado as pessoas que realmente têm um entendimento do que de fato está acontecendo. Agora, por ironia do destino, por sorte do Brasil, aconteceu a visita do Lula ao Donald Trump, em que Donald Trump fez um acordo com Lula e tirou a Magnitsky do Alexandre de Moraes. E todo mundo disse, o Trump traiu o país. Mas ninguém sabe qual foi a conversa do Lula com o Trump. Eu, na minha suposição, imagino que o Lula disse, olha, deixa, Trump, faz o seguinte, tira a lei Magnitsky, tá ficando ruim pra gente lá, tá ficando ruim pra mim, e eu te garanto entregar a cabeça do Alexandre de Moraes de bandeja, porque eu sei para onde ele foi. Eu sei dos contratos que ele tem. Eu sei das festas que eles fazem. Mas tem um Toffoli envolvido. Não, mas o Toffoli foi aquele que não deixou eu visitar meu filho, meu neto, quando morreu. Não, os dois vamos. Eu estou imaginando, tá? É imaginação. Imagina comigo aí. Aí, quando o Lula volta, cai a Magnitsky, mas em sequência surge a própria Rede Globo, a que apoiou todos os atos do Supremo. De repente chega uma repórter da Rede Globo e fala, olha, aqui tem um contrato de esquema do ministro Alexandre de Moraes. E olha, aqui tem a casa do Toffoli, o resort do Toffoli que vai cair. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Lula visita os Estados Unidos, volta com a lei Magnitsky caída. Uma semana depois, ou 15 dias depois, a Rede Globo, através da Malu Gaspar, solta todos os podres do Alexandre de Moraes. Fica inconcebível tudo. Então ele logo manda uma carta para Malu, faz uma declaração e diz, olha, você vai ser incluída no inquérito das fake news. Vou calar tua boca também. Mas aí, meu irmão, trata-se de uma mídia que não tem só o podre do Alexandre. Tem o podre do Dias, tem o podre do Gilmar, tem o podre do Fachin, tem o podre de não sei quem, tem o podre do senador, tem o podre do deputado, tem o podre do presidente. Então, a coisa começa a tomar uma proporção diferente, muito diferente. E hoje, o ministro Alexandre de Moraes continua batendo na tecla que ele é correto. E as pessoas se calam, o Brasil se cala, mas quem não se calaria também diante de um tão poder de um ministro que pode mandar prender e soltar para destruir a vida da pessoa? Eu faço a pergunta a você, quem foi o alemão que se levantou contra o Hitler na época? Hoje é provado que os alemães são todos contra o genocídio dos judeus, mas na época, quem foi o alemão que se voltou contra Hitler? Nenhum. Nenhum. E o império do Hitler só caiu porque os Estados Unidos entrou para salvar os judeus que estavam sendo mortos lá. Senão, até hoje, a Alemanha seria nazista. Então, assim está no Brasil. Quem se levanta contra o ministro Supremo? Mas agora, a Rede Globo resolveu entrar na parada. Os objetivos da Globo, não sei. Eu não sei. Eu não sei se tem a ver com a visita do Lula ao Trump. Eu não sei se tem a ver com a Magnitsky, que caiu, mas na sequência veio o processo. Eu não sei se tem a ver da traição do Toffoli não deixar o Lula visitar o próprio neto quando estava na cadeia. Isso ele queria. Ele sabia que a cadeia era temporária, mas essa coisa de ver o neto, ele queria, porque não se trata de qualquer coisa, é um neto. Neto é diferente. É diferente, é um sangue diferente. Por pior que a pessoa seja, é um neto. Você sabe o que é ser um avô. Lula ficou muito chateado. E agora está aí mostrando o que é, de fato, essa Suprema Corte. Esses supremos ministros. Esses que colocam a capa de juiz e entendem que colocaram a capa do Batman. São os mestres da legalidade, os salvadores do mundo,
os heróis da nação. Mas aquele que disser que ele não é herói, ele põe na cadeia. Então tá aí bem claro para o Brasil inteiro saber, o Brasil inteiro ver que essa Suprema Corte precisa de uma reforma. E nisso eu faço um apelo. Você que agora esse ano vai votar, vote em quem você quiser. Mas para senador, se você é de direita, de esquerda, você é do lado, você acredita em Deus ou você é um ateu, mas saiba, só vote em senador que assumir compromisso de caçar corruptos do Supremo. Ainda que ele não faça lá na frente, você fez a sua parte. E você vai dizer para ele lá na frente que ele foi um covarde. Mas até hoje, antes de votar nele, peça a ele isso. Pergunte a ele isso, se ele está disposto a caçar ministros corruptos, com comprovação declarada de corrupção. Aí, se ele assumir que caça, você vota e pede para ele gravar um vídeo para ele expor na rede social. Vamos ver quem está do lado do Brasil, quem está do seu lado, tá? Nós não estamos lutando, não estou lutando pelo meu lado, não. Estou lutando pelo seu lado, pelo lado do país. Não é pelo lado de um ministro ou pelo lado de um governo. Você pode ser Lula ou pode ser Bolsonaro. Zero de problema. Mas você não pode ser contra o país. Escolha senadores que estão dispostos a caçar ministros corruptos, tá? Ainda que esse senador seja o Renan Calheiros. Se ele disser que vai caçar ministro corrupto, grava e aí fique à vontade. Acredite em quem você quiser acreditar. Deus abençoe, Brasil. Desculpa a demora, mas eu precisava soltar isso aqui dentro de mim, dentro da minha garganta.